confirmam. Gravando, né? Sim, professor, ela está gravando. Agora sim. Então, vamos iniciar hoje nosso encontro, né? O último encontro online com todos os colegas aqui, nossos discentes da disciplina de gastronomia, com a explicação da unidade 3 da disciplina. A gente vai trabalhar hoje conteúdos referente a 4 tópicos da unidade 3. Mise en place de base simples e etiqueta, mise en place e etiqueta mesa, desculpa. Harmonização de vinhos, tipologia de menus e cardápios e montagem e decoração de pratos. Eu vou iniciar a apresentação novamente dos slides e a gente continua com a explicação do conteúdo e qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e participar também. Caso não queiram, deixam a perguntinha ou uma dúvida ou um comentário no chat. Quando eu voltar, a gente conversa. Tá novamente. Gustavo, acredito que entrou na turma. Conseguem me ver e, ao mesmo tempo, o material de aula? Sim, professor. Então, bora lá. Conteúdo hoje da unidade 3 vai ser um resumo sobre 4 tópicos importantes para o aprendizado de vocês, a disciplina, é algo que vocês vão levar para a vida de vocês, ou, consequentemente, em algum momento da atividade, né, ou de estágio, vocês vão precisar, caso façam estágio em hotelaria, ou em restaurantes também. Então, o que eu vou apresentar para vocês é a mise en place e etiqueta à mesa, que é o primeiro tópico que a gente vai falar hoje. O que é, de fato, mise en place? Mise en place significa organização, arrumação. É você pôr em ordem, seja os materiais necessários para a montagem ou organização de uma mesa, ou separar os ingredientes para o preparo de uma receita. E aí tem o seguinte modelo de mise en place de preparo, que é o preparo do prato arroz com manga, né? Um básico aqui para vocês, onde vocês têm do lado esquerdo os ingredientes com as porções, né, que vai ser utilizado naquela receita, e do outro uma foto com uma imagem com as porções. Então, é legal vocês entenderem que essa organização facilita o momento que vocês estiverem ali no preparo. Então, se vocês organizarem cada ingrediente, pôr em ordem ali, o que você vai usar no início, o que você vai usar no final, isso já vai facilitar o preparo daquele prato. Então, é interessante vocês utilizarem esse tipo de mise en place no dia a dia de vocês. É uma dica que eu dou para vocês e que é algo que vai contribuir muito e vai facilitar o dia a dia na cozinha também. O próximo tópico vai falar sobre mise en place de base simples, e aí eu tenho 2 opções para mostrar para vocês. Há diferenças, mas são poucas, e mesmo assim não deixa de ser um mise en place de base simples. A primeira é uma foto de um livro, e aí o que acontece? Você vai encontrar um suplá, ou um prato, precisa ter suplá? Não necessariamente precisa, mas a imagem vai conter um prato de mesa, guardanapo, talheres, a gente encontra um garfo de mesa e uma faca de mesa. Garfo, só lembrando, garfo fica na mão esquerda e faca, o garfo fica na mão esquerda e a faca fica na mão direita, ok? Caso vocês queiram optar, você troca, mas aí você troca no momento que você for comer. Mas aí, quando é para montar a mesa, é essa opção. Garfo, lado esquerdo, faca, lado direito, ok? Se for comer dessa forma, tudo bem. Se for trocar, é no momento que você for comer. Mas é essa opção aqui que eu indico para vocês. Outra questão interessante é que no mise en place de base simples, você tem uma opção de encontrar uma taça, pode ser de água, pode ser de vinho tinto, de vinho branco, mas aí tem a opção que é a presença do saleiro pimenteira. Isso vai ter um diferencial do modelo da imagem seguinte. E aí você vai encontrar
2 talheres a mais, né? A presença do suplá, mas aí você vai encontrar uma taça de espumante e uma taça, que pode ser de vinho tinto, vinho branco. Aqui no caso é vinho tinto, não é? Mas pode ser até água também. Então você pode trocar. O que acontece? Aqui nessa imagem você vai ter o suplá de prata, você vai ter um prato principal, um prato de entrada, um prato de entrada, um prato principal. Por que eu falo um prato de entrada e um prato principal? O prato de si principal, os dois são iguais aqui, são até cobertos um com o outro, mas por conta do modelo ser igual, mas aí vai ser um prato ser utilizado para a entrada e um prato ser utilizado para o prato principal, que vai ser de fato a vinda da guarnição com a proteína. O garfo para a entrada fria e o garfo para o prato principal. E além disso vai ter a colher de sobremesa também nesse momento. Outra questão, com relação à questão de suplá, como eu falei para vocês, que a gente vai encontrar opções variadas. Você vai encontrar essa opção de suplá de vidro, você pode encontrar suplá de cerâmica, são bem maiores e coloridos também. Você pode encontrar de tecido, colorido ou liso. Você pode encontrar essa opção de crochê aqui também. É simples, mas é possível a gente montar uma mesa com o que a gente encontra em casa. Você vai encontrar opção de madeira, em volta por tecido. Então, há opções variadas, não precisa ser um suplá de prata. Alguém está tentando entrar na turma? Vou dar uma olhada novamente. Sim. Um colega aqui está entrando a entrar. Acredito que só ele. Vamos voltar aqui para a apresentação. Voltar novamente. Voltei. Continuando, a questão do suplá vai depender de cada pessoa, né? Aqui no caso, como é por mais que seja uma foto de um jantar que diz que é de mise en place de base simples, você vai encontrar um suplá de prata, mas aí a gente faz adaptações para o que a gente encontra em casa também. Então, se você pode ter um de vidro, ou um de porcelana, ou um de cerâmica, ou um de tecido, ou um de crochê, não importa. Então, esses são opções realmente de suplá que a gente pode comprar e adaptar até o que a gente encontra em casa também. Outra questão interessante é o guardanapo. Então, aqui vocês vão ter um modelo só. O guardanapo, ele tem um tamanho também diferenciado. Você pode trazer um guardanapo que tenha estampas, mas o ideal é você ter uma opção de guardanapo liso. Se for necessário um liso, uma cor neutra, que vai fazer com que você monte um jantar, um almoço, e você tem uma opção para colocar na sua mesa. Então, vai depender, a questão de organizar, de dobrar um guardanapo também é algo bem simples. O que eu indico para vocês é vocês fazerem dobrar dessa opção. Pega aqui um guardanapo, dobra ele no meio, ok? Depois, dá mais uma dobra. Esse é o modelo mais simples que eu indico para vocês. E por conta desse bordado aqui, a gente tem que deixar ele à mostra. Então, a gente dobra aqui. Mais outra volta aqui. Se tiver aquele enfeite de colocar no guardanapo, ok. Se não tiver, não tem problema algum. Faz isso, olha. E ele fica assim. Então, e você coloca no prato. Então, é um modelo de dobrar, para você dobrar um guardanapo de tecido. A gente pode encontrar guardanapos de tecido de linho e de algodão, mas o de linho é o mais utilizado em jantares. E aí o ideal é você ter um bege ou um branco, algo mais neutro mesmo,
para os jantares ou almoços que vocês forem futuramente organizar, seja na casa de vocês ou em algum local. Então, observe que essa imagem, segundo a fotografia aqui, tem a opção de uma taça mais e, consequentemente, de talheres. E como eu falei, os talheres, você vai iniciar o serviço, né, no momento que você vai, de fato, comer, com o primeiro talher das laterais, das extremidades, até chegar ao centro. Então, você vai começar pelos talheres das laterais, que são utilizados para a entrada, depois esses 2 talheres para o prato principal, ok? Aqui, no caso, essas opções de garfo, o garfo e a faca, com essa linha de corte. Se for um jantar, um almoço que tem a opção de peixe, daí você vai ter o garfo de peixe e a faca de peixe. Outra questão aqui, esse aqui eu comprei para vocês, para mostrar para vocês o seguinte, muda de opções segundo a marca dos talheres. Você pode encontrar eles um pouco menores e que tenha somente 3 dentes. Você pode encontrar, se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar na internet. 3 dentes. Essa opção aqui, eu encontrei com esses 4. Não tem problema. Vai mudar, é a mesma coisa de taças que a gente encontra, muda de marcas para marcas. Então, cada marca tem o seu design, o seu modelo. Então, essa opção aqui de talheres de peixe, você vai encontrar com 3 dentes, mas você pode comprar de outra marca somente com ou de 4 dentes, mas você pode comprar com outra marca com 4 dentes aqui também. O que acontece? O que a gente vai fazer é porque quando a gente vai comer um peixe, a gente não come com essa opção de faca de mesa, que a gente costuma cortar carne, seja frango ou carne vermelha. A gente utiliza os talheres porque a faca de peixe, ela é como se fosse uma espátula, ela não tem aquela linha de corte que a gente encontra na faca anterior, que eu mostrei para vocês. Ela não tem essa linha de corte. Então, se você cortar a carne do peixe, pode desmanchar. Então, a gente costuma só separar o pedaço que a gente vai comer, ok? E ela serve para separar aquele pedaço que a gente vai comer, ok? Então, essa opção aqui, ela somente tem garfo e faca para a entrada e garfo e faca para o prato principal. No caso aqui, eles estão... o garfo e a faca, na verdade, o garfo está ao contrário, né? Então, é a questão mesmo da pessoa que organizou a mesa. E, além disso, tem até a opção também de comprar a colher de sobremesa, que não é essa colher, gente, ela é maior do que uma colher de chá, de café, e menor do que essa colher de mesa. Olha só. Colher de sobremesa, ela é diferente. Você pode encontrar ela nessa posição, como você pode encontrar ela nessa posição na montagem de mesa. Assim como os talheres de sobremesa que eu vou falar na próxima imagem. Na imagem para banquetes, na verdade. O que acontece? No serviço à la carte, você vai encontrar alguns itens a mais que é composto no serviço de mise en place de base simples, que é a inclusão do prato de pão, que é um prato maior do que um pires, ok? Mas ele é menor que um prato de mesa, que é para prato principal ou prato de entrada, né? Que for servido uma entrada. Ele é maiorzinho. E aí, o que acontece? Você vai incluir uma faca de sobremesa. Essa faca de sobremesa, gente, ela é maior que uma faca de mesa. Veja só. O corte dela não tem essa ponta aqui, que a faca de mesa a gente encontra, não é? Então, ela é arredondada também. A linha de corte, ela é menor. E você vai encontrar nessa posição. E você pode até montar. Você pode encontrar assim, ou você pode encontrar assim. Eu já vi imagens que a posição é dessa forma aqui também. Então, são 3 opções para vocês encontrarem.
Serviço à la carte é um serviço que você encontra o prato de pão para o momento em que você vai esperar a entrada. Então, você vai consumir pães temperados ou torrados com patês, e aí você vai conversando e aguardando o momento da vinda do primeiro prato, que é a entrada. Okay? Então, é um prato extra que eles geralmente incluem no momento do serviço. Vai acontecer que vocês vão acabar incluindo também o saleiro pimenteira, além do copo, ou taça, na verdade. Aqui é copo, né, do livro, mas é taça de vinho tinto e uma taça de água. Então, esse modelo aqui de taça de água para vocês, mas geralmente essas taças aqui, é da Nadi, ela tem um outro design diferente, olha. E pode ser essa taça aqui, ela pode ser utilizada para água, para suco ou para refrigerante. Mas você pode utilizar a taça de vinho tinto para consumir água também, porque ela é uma taça maior. Ok? Então, se você utilizar essa taça de vinho tinto para água, consequentemente, a taça aqui de vinho branco, que ela é um pouco menor, eu vou explicar para vocês, você coloca vinho branco. Então, acrescentar uma taça e acrescentar nesse modelo de mise en place, prato de pão e uma faca de sobremesa. Quando chega no slide que eu vou falar sobre a questão dos mise en place para a mesa, no sentido de banquetes, você vai encontrar outras opções de talheres, porque é um serviço um pouco mais diferenciado, você vai utilizar todos os pratos e todos os talheres que estão disponibilizados nessa mesa, ok? Tudo no seu momento certo. Você vai encontrar o suplá, aqui no caso de prata, prato principal, prato de entrada, esse recipiente no meio, como eu falei para vocês, é um recipiente para lavanda, onde em determinado momento você vai ter que utilizar as mãos, e aí come um determinado alimento que vai ser necessário o uso das mãos, ou pode ser também a questão do uso do prato de pão, que você vai ter que consumir, né? Vai vir uma cestinha de pães ou torradas, aí você vai, ó, aqui no caso da imagem, né? Usa o prato de pão, você vai ter que pegar a torrada com a mão. E aí come uma ou duas torradinhas, né? No caso. Quando estiver iniciando, já vindo a primeira entrada, você utiliza a quantidade de lavanda nesse recipiente e enxuga no guardanapo. Então, a lavanda ela é essencial porque é o momento que você vai lavar e tirar o excesso ou o cheiro do alimento que você consumiu anteriormente. Então, esse recipiente para lavanda ele é muito utilizado em banquetes. Do lado que eu estou aqui apontando aqui para vocês com o mouse, você vai encontrar a colher de mesa para a primeira entrada. E a gente tem uma colher de mesa, uma colher bem maior, onde você vai utilizar ela para consumir um creme salgado ou uma sopa mais fina, algo mais leve para a entrada. Então, você vai ter a primeira entrada como um prato mais leve. E aí, depois, você vai encontrar o garfo e a faca para a segunda entrada. E você vai utilizar esse prato aqui, olha, em cima do suplá. E aí vai ser o garfo e a faca para a segunda entrada, que pode ser uma salada fria. Depois que consome, que é essa faca e esse garfo aqui da ponta, da lateral, extremidade até chegar o centro, ok? Depois que você consome a entrada, você vai para o prato de peixe, né, que vai ser servido. E aí temos o garfo e a faca de peixe. Lembrando sempre que o garfo e as opções de garfo que tiver no banquete, lado esquerdo, e opções de faca, lado direito. Se você for consumir, você troca na sua mão. Mas aí, no momento em que for organizar o serviço do mise en place, é essa opção aqui. E aí, o que a gente encontra? Diferenças entre talheres de peixe para talheres de prato de principal, de entrada.
E aí são chamados talheres de mesa. São diferentes porque, além da opção do design da faca, você vai encontrar, olha, ele tem essa ponta, tem a linha de corte também, ok? Para cortar determinado tipo de legume, se for a entrada, para cortar a carne. E outra coisa, se for uma alface, a gente consome alface, a gente dobra a alface, a gente não corta a alface. Você dobra a alface, você faz uma espécie de rolinho ou um quadradinho com alface, fura com garfo e coloca na boca. A gente não corta a alface. Ela tem que vir inteira e você só faz a dobra da alface. E aí o que acontece? Temos essas diferenças de talheres. O talher de peixe, ele se diferencia do talher principal, né, que pode ser utilizado na entrada ou no prato principal, por conta que ele não tem o mesmo formato, ele não tem aquela linha de corte, ele é diferente, ele tem esse formato independente do seu tamanho. Esse formato é um formato de uma espátula mesmo, viu? De uma espátula. E as opções de garfo, que vem junto com a faca de peixe, ela pode vir com 3 dentes ou com 4 dentes, como essa opção aqui. Pode ser até um pouco menor também, mas vai depender da marca do talher. Depois que consome o prato de peixe, vem o prato principal, que a gente utiliza esse prato aqui, que está no início da imagem, né? É um prato de mesa. Prato raso, se vocês optarem. Pode ser um prato raso, assim, pode ser um prato fundo, aqueles pratos de cerâmica que a gente encontra nas revistas, né, em publicações ou em programas de culinária, que tem esse fundo aqui, ele é fundo no meio, tem um centro, que vai dar o destaque para o alimento. E é uma opção que até de decoração, que é a opção algo que a gente coloca o alimento no centro do prato. Então, vai depender da opção de entrada ou de prato principal. Se vai ser um espaguete e você vai utilizar somente o centro do prato ou as laterais do prato com uma carne. Isso vai ser utilizado dependendo do tipo de cardápio que aquele banquete vai ser servido. Uma opção é esse prato raso, que é o prato de mesa. Opções de suplá, eu já falei para vocês, que vai depender também das opções. O ideal é ser um suplá de prata ou inox também, né? Por conta da questão de higienização, assim como os talheres. E só lembrando que essa higienização ela é feita também. A gente faz a higienização de talheres, pratos e taças com sabão neutro. Depois você vai passar um pano de algodão ou um papel toalha com álcool, ok? 70%. Tanto nos talheres, quanto nos pratos, quanto nas taças, para não ter nenhuma marquinha de dedo de quem for, do garçom, por exemplo, que for montar. Não pode ter marca de dedo. Não pode ter nenhuma marquinha, gente, nem cabelo, nada disso. Você não pode pegar aqui. Então, você tem que ter o cuidado no momento que você for montar esse mise en place. E para fazer essa segunda higienização e colocar, o ideal é ter luvas, né? Colocar na mesa para realmente você não encontrar marcas de quem realmente fez esse processo de organização da mesa. E outra questão, além de ser uma questão de higienização, não deixa cheiro. Essa segunda higienização não deixa cheiro, você não vai encontrar o cheiro de um alimento que foi utilizado anteriormente naquele prato. Então, realmente não deixa cheiro e é algo muito interessante a gente pensar nessa segunda higienização também. Com relação à questão da etiqueta à mesa, principalmente se tratando de talheres, a gente vai falar da disposição de talheres, como falei para vocês nas imagens anteriores, né? Se utilizado deve ser utilizado de fora para dentro. Então, começar pelas laterais, né? Até chegar ao talher central, que vai ser utilizado para o prato principal, seguindo essa ordem, né, que é das extremidades até o centro. E quando a gente fala de talheres, a gente está falando de a faca, a gente está falando de a colher, e a gente está falando de o garfo. A faca e a colher vão vir sempre à direita, ok? Como na imagem que vocês observam aqui. E o garfo
e outras opções de garfo, por exemplo, um garfo de peixe, você vai incluir aqui. E eu vou pegar todos os talheres que eu tenho aqui para vocês. Bora lá. Garfo, a faca de mesa, ou da entrada ou prato principal, a faca de peixe e a colher lado direito. O garfo, aí a gente está falando de prato ou de entrada ou de prato principal, mais o garfo de peixe. E aí a gente tem essas opções. Então, é a faca e a colher e o garfo, seja ele de prato principal ou de prato de peixe. Tudo bem até aqui? Tá fácil para vocês compreenderem? Sim, gente? Falem algo. Sim, professora. Aqui tudo bem. Eu fiquei com dúvida, professora, Oi. mas aí ia voltar um pouco no Não, conteúdo. pode perguntar, sem problema A algum. diferença entre o mise en place simples e o de banquete, assim, é só a quantidade de Quantidade. Quantidade, porque são mais opções de alimento. Você vai utilizar todos esses talheres, eles não são aí só para decoração, não. Você vai realmente utilizar eles no momento que você vai consumir. Deixa eu só voltar aqui para ver se tem algum colega que está tentando entrar. O nosso colega de Teresina já entrou, então tá. Valdércio. Pediu agora para entrar. Eu acredito que só ele. Vamos voltar novamente para a apresentação. Essa questão mesmo, a diferença de mise en place de base simples para o banquete é as opções a mais que o mise en place de mesa para banquetes vai poder usufruir. Outra questão que eu não... Ainda bem que você lembrou. Lembrou desse detalhe? São a disposição aqui, olha, gente, das taças. Você vai encontrar a primeira taça aqui, ela é um pouco maior, sendo uma taça de água. Eu não tenho uma taça de água aqui para mostrar para vocês. Vou ficar devendo essa. É uma taça de água, ela é um pouco maior do que essa taça de vinho. Ok? Você vai colocar a taça de água próximo dos talheres de sobremesa. E aí temos essa pequena observação. Deixa eu ver aqui. A disposição dos talheres de sobremesa é dessa forma. Você vai incluir a faca com o corte virado para frente, não é? Você vai ter a segunda opção. Você vai acabar utilizando todos três. O garfo e a colher. Olha só, observe que são tamanhos diferentes, não é? Do tamanho o tamanho do garfo e a faca para prato principal e a colher para prato principal. Esses aqui são talheres de sobremesa. Eles são menores, gente, olha só. Colher de sobremesa, colher de mesa, então menor do que uma colher de mesa e maior do que uma colherzinha de café ou chá, ok? Segue essa disposição da foto. Garfo de sobremesa é maior que um garfo de mesa. É diferente o tamanho. Não é a mesma coisa. E a faca de sobremesa, ela é maior que a faca de mesa, que é a faca do prato. Pode ser usada no prato principal ou na entrada. Além da questão do design também, esse aqui tem uma pontinha, a linha de corte ela é um pouco maior. Esse modelo tem a linha de corte, ela é menor, ela é arredondada. Temos a diferença por tamanhos também. Okay? E segue essa mesma ordem, né? Faca com a linha de corte, de frente para você, garfo e colher de sobremesa. Na lateral, como eu estava falando, a questão da disposição, da forma como é organizado as taças, você vai encontrar essa primeira taça aqui,
que vocês estão observando, com uma taça de água, ela é uma taça maior. E aí, essa segunda taça, que é a taça de vinho tinto, que é o modelo que eu tenho aqui para apresentar para vocês, ela vai ficar entre a primeira faca do prato principal e a faca de peixe. Observe que tem uma distância e ela se cruza com essa taça, não é? Olha, a taça de vinho tinto fica entre prato principal, a faca do prato principal e a faca de peixe, não é? A segunda taça é a taça de vinho branco, já vai ficar aqui do lado, olha, mas ela, consequentemente, se vocês observarem, ela fica frente também com essa segunda faca, que é a faca da segunda entrada. Por mais que seja na lateral da taça de vinho tinto, que é essa taça aqui, gente, a taça de vinho branco, ela vai ficar ao lado da taça de vinho tinto, mas ao mesmo tempo ela fica de frente para essa faca, que é a faca da segunda entrada. E na lateral, a colher para a primeira entrada, né, que é uma colher de mesa. E aí, só depois, você vai incluir a taça de espumante. Ela aqui atrás, gente, olha, bem atrás, já próximo mesmo da taça de água, ok? Ela fica nessa extremidade aqui, próximo da taça de água. Alguma dúvida com relação a essa disposição aqui de taças? Não, até aqui tudo bem. Tudo bem, né? Opa, passei. Voltando, a questão da etiqueta à mesa, com relação à questão dos talheres, essa disposição, como falei para vocês, vai ser utilizada de dentro para as extremidades, ou das extremidades para a parte principal, né, que vai ser utilizada durante o serviço. Você vai consumir logo com os primeiros talheres nas laterais, até chegar a faca e o garfo, que está próximo do supply do prato principal. Tô lembrando, talheres femininos. A faca, seja ela para prato principal, entrada, que é a faca de mesa, seja ela de sobremesa, é a faca, eu até deixei negrito o A, né, o artigo. A colher, seja de mesa ou a colher de sobremesa, todas essas opções, elas ficarão nas laterais, no lado direito, no seu lado direito. Outra questão, que eu falei já sobre a questão do corte da lâmina voltado para o prato, né? São os talheres masculinos, e a gente vai falar de o garfo, né? Seja o garfo de sobremesa, o garfo de peixe, ou o garfo de mesa, que pode ser utilizado para prato principal ou entrada. É o garfo. Ok? Dúvidas com relação a essa disposição de talheres? Até aqui tudo bem, para mim. Qualquer coisa, se não quiser falar, algum de vocês, pode deixar a dúvida no chat, que eu vou, quando eu voltar, eu dou uma olhada. Com relação aos talheres de sobremesa, daquela forma como falei lá na imagem, né? Que ele segue, de fato, uma ordem que pode ser utilizado o garfo e a faca de sobremesa, assim como a colher. Vai ser utilizado geralmente as 3 opções naquela sobremesa. Não é disponibilizado, assim, vai ser disponibilizado somente quando for nesse menu ou nesse cardápio tiver de fato uma sobremesa que seja necessário esses talheres. Esses talheres, geralmente são utilizados em banquetes, mas se você tiver em casa, você pode montar um jantar e você pode incluir ele também. Mas geralmente eles ficam para jantares, são expostos, né, nessa organização em serviços de banquetes. E aí, como falei, né, colher de sobremesa, cabo voltado para a direita. O garfo de sobremesa, ele é voltado para a esquerda e
como na imagem. Essa imagem, ela segue a imagem anterior. E a faca de sobremesa, cabo voltado para a direita, com a linha de corte voltada para o prato, ok? Então, é essa ordem que a gente vai seguir no momento que você for montar um serviço de banquete. Com relação às taças, a gente já tem a gente tem uma outra forma de pensar com relação à questão de organização de taça. Porque existem taças para água, existem opções de taças para vinho tinto, opções de taça para vinho branco e opções de taça para vinho rosé e opções de taça também para espumantes. E cada tipo de serviço vai permitir a gente utilizar um tipo de taça, porque existe toda uma forma de se utilizar aquele tipo de bebida dentro daquele modelo de taça. Segue toda uma ordem. E aí, o que acontece? A gente tem a taça de água. Eu vou mostrar essa taça porque é a taça que eu tenho de água em casa. Claro, são taças bem maiores. Mas é o modelo de taça aqui que eu tenho para apresentar para vocês. Por que a taça de água ela é necessária em um jantar? Porque se você for utilizar, além da água, um vinho, se for um vinho tinto, né? Aquele vinho, aquela bebida, o vinho, de fato, ele é uma bebida diurética. E aí pode causar a questão da desidratação. Então, você vai consumindo aquele vinho com um pouco de água, é o ideal, essa troca. É ideal também que essa água seja uma água sem gás, para evitar um mal-estar. Então, água e vinho tinto, você vai consumindo as duas no momento que você vai comendo ali determinado tipo de prato. Então, sempre quando for incluir um vinho tinto, inclua uma taça de água também. Taças de vinho tinto, a gente tem duas opções. Eu tenho somente uma aqui. É um pouco diferente porque, como eu falei, cada marca tem uma opção e um design diferente. Olha só. Para vinho tinto, existem dois tipos de taças. Temos a Bordeaux e a Borgonha. A taça de vinho Bordeaux é essa taça que eu tenho aqui para apresentar para vocês na imagem, do lado esquerdo. É uma taça de vinho que você vai abrigar vinhos mais encorpados e ricos em tanino. O que é de fato esse tanino, gente? Tanino é... Vocês costumam consumir caju? Sim ou não? Caju. Sim. Geralmente, quando a gente come um primeiro pedaço de caju, não fica uma sensação estranha na garganta? Se ele Uhum. não for tão doce, então o tanino é muito próximo. Tanino de vinho é muito próximo daquilo. Ele é forte. Ou algo que eu tenho para apresentar para vocês nesse momento. Se aproxima. De fato, é algo mais forte, mais encorpado. E aí, o que acontece? Para evitar a dispersão de aromas no vinho, é essencial que esse modelo de taça, ele seja maior. Aqui, no caso, não é o Bordeaux, é o Borgonha. Essa taça que eu tenho. Vocês devem entender que essa taça Bordeaux, ela é um pouco maior. Esse corpo, esse bojo dela aqui, que é essa estrutura aqui, é maior. Porque quando você for colocar a quantidade de vinho adequada de vinho tinto, no momento que você vou fazer a dispersão dos aromas para poder sair o teor alcoólico, e por isso que a gente tem que pensar que quando você coloca numa taça de um pouco de vinho tinto em uma taça Bordeaux, você não vai beber imediatamente. Você vai fazer a dispersão dos aromas e a gente vai pensar numa taça que você vai fazer esse movimento aqui. Ok? Não é para pegar aqui, gente. Não se pega a taça aqui. Nesse bojo da taça. Não. Ou você segura aqui e o ideal é aqui. Se você tiver medo da taça cair da sua mão e quebrar, segure aqui. Mas o ideal é aqui. Você vai fazer essa dispersão dos aromas, vai sair um pouco, coisa de quase 1 minuto. É algo rápido. Não precisa demorar muito. Sair um pouco do excesso do álcool. Aí você vai cheirar, ok?
vai provar e você vai colocar a ponta da língua. Você vai provar. Colocou um pouquinho próximo aqui da ponta da língua, demora uns segundinhos. Depois você engole. Você vai conseguir entender os sabores daquele vinho, gente. Seja frutado, seja adocicado, seja um pouco ácido, com mais tanino ou com menos tanino. Ok? Então, não é colocar uma quantidade de vinho e beber logo. Você precisa tirar o excesso do álcool, sentir o aroma do vinho e só depois fazer a degustação. Ok? Então, é a taça de vinho Bordeaux. Ela tem esse bojo maior. Esse aqui é uma Borgonha, não é o próximo slide que eu vou apresentar para vocês. Um bojo é um pouco diferente. Por conta desse bojo ser maior, a borda ela é mais fechada, você consegue fazer esse movimento na taça e ele não vai vazar, porque é uma quantidade pequena. Eu vou até falar para vocês a quantidade ideal para colocar numa taça. E o que acontece também é que esse modelo de taça Bordeaux é indicado para opções de vinho, né? Opções de vinho que tem a base de uva. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. E outras opções também que possuem uma carga maior de tanino, né? Ou carga tânica. Que é, de fato, aquele sabor mais forte, mais encorpado. Com relação à outra opção de taça, que é essa taça que eu tenho para apresentar para vocês, que é a taça de vinho Borgonha, ela possui um formato de balão, ela é um pouco mais cheinha aqui nas laterais, que tem uma opção de taça para você. O objetivo também é de liberar esse buquê, né, que é o aroma. Você coloca a quantidade de vinho, demora um pouquinho para poder sair esse teu alcoólico, liberar o aroma, que é o buquê, faz o processo de observar a cor também, se for na luz, observa a cor, o fundo, né? Cheira, aí você prova um pouquinho dele. Então, essa opção de taça ela é utilizada para vinho tinto, e a gente tem como exemplo o Pinot Noir, que tem um aroma e um sabor mais concentrado. Ele é forte? Ele é um pouco forte, mas não é tão forte quanto as outras opções de vinho tinto, que é utilizado na taça Bordeaux. E aí vocês têm as duas opções, para taças de vinho tinto, Bordeaux e Borgonha. Alguma dúvida com relação a essas duas opções de taça? Alguém fala, por favor. Qual a pergunta, professora? Desculpa. Oi? Qual foi a pergunta? Se vocês têm alguma dúvida com relação às duas opções de taça, Bordeaux e Borgonha. Ah, não. As taças também, tranquilo. Não, né? Outra opção, gente, é a opção de taça para vinho branco. Olha só, são duas opções. São modelos muito parecidos por conta da linha de taça que eu tenho. Mas observe que essa taça aqui de vinho Borgonha, vinho tinto, ela é maior, ok? Do que a taça de vinho branco. Então, toda taça de vinho tinto, ela é maior do que a taça de vinho branco. E a taça de água, ela é maior do que essa taça de vinho tinto, ok? Então, essa taça de vinho branco aqui, por que ela é menor? O bojo dela. Porque o vinho tinto, o vinho branco, tem um tom, ele é diferenciado do vinho, da opção de vinho tinto. Ela possui um corpo menor, então a taça de vinho branco, ela é menor do que a opção que eu falei para vocês, que é a opção de taça Bordeaux e Borgonha. O vinho tinto, ele precisa ser consumido em temperaturas mais baixas, o vinho branco, ele precisa ser consumido em temperaturas mais baixas. Vocês podem até colocar na geladeira algumas horas. Consumir vinho tinto, quando você coloca na geladeira, depende muito do tempo que vai estar na geladeira. Não é o ideal você colocar o vinho tinto e ficar como se fosse suando esse corpo, esse bojo da taça. Então, tentar o mais possível colocar na geladeira por determinadas horas e próximo do momento que você for servir,
retirar da geladeira, para não ficar realmente suando esse bojo aqui da taça. Agora, o vinho branco, né, para a taça de vinho branco, é consumido, de fato, em temperaturas mais baixas, o recipiente, ele é menor, né, essa taça, ela é menor, e ela permite, de fato, uma troca, não permite, e permite, consequentemente, menos trocas de calor, seja o calor da sua mão com o ambiente. Por isso que o ideal é você segurar aqui, ó, na base da taça, ou aqui, jamais segurem aqui, você vai esquentar a bebida. E pode ter a alteração no sabor também, ok? Por conta da mão da gente. Então, segura aqui ou aqui na taça. A questão dos vinhos também é diferente, porque são notas de frutas também diferentes. Vai variar devido também à questão da uva utilizada para o preparo daquele vinho branco, né? E através da questão que eu falei para vocês, de colocar a quantidade ideal de vinho branco, fazer o processo, que você vai esperar um pouquinho para poder tirar o excesso de teor alcoólico, sentir o aroma do vinho, provar aquele vinho, né, deixar um pouquinho de tempo na ponta da língua, depois, somente depois você engolir, você vai conseguir identificar notas e novos sabores, né? A questão da doçura, da acidez, isso é essencial no momento que você for consumir essa bebida. É um processo, existe todo um momento para você consumir determinado tipo de bebida. No caso dos vinhos, realmente é algo bem delicado. E é interessante a gente entender essas questões. Taça de vinho rosé. Eu não tenho taça de vinho rosé, mas a gente tem a opção que eu falei anteriormente, que é a taça de vinho branco, que pode também ser utilizada. Ela é um pouco diferente, como também aqui vocês observam na imagem. O bojo costuma ser menor, né, que é dos brancos, né, que é a opção de vinho tinto branco. Mas a taça ela costuma ser menor e o bojo um pouco maior. E observem que a taça ela tem essa estrutura como se fosse mais comprida aqui, olha, um pouco maior. Então, são opções que a gente tende a entender que tem um tanino, né, que é esse fato dele ser um pouco mais encorpado, ele possui esse aroma também, e algo interessante que se você não tem uma taça de vinho rosé, você pode utilizar a taça de vinho branco, ok? Já possui esse tanino, há uma diferença pouca, eu já provei vinho rosé, não vi tanta diferença para o vinho tinto, ele possui o tanino, ele é um pouco mais forte, então a questão acaba associando um pouco a determinadas opções ou marcas de vinho tinto, por conta dessa questão do tanino, e dos aromas também, tem um cheiro, é muito bom, e a cor também realmente é muito interessante. Tem algumas garrafas que eu vou mostrar para vocês no próximo conteúdo. Aí vocês vão ter uma opção de vinho tinto, de vinho branco e rosé também para vocês notarem a diferença. Porque o vinho rosé, ele é como se fosse uma espécie de vinho do meio. Ele não é um vinho tinto e muito menos um vinho branco. Ele é um vinho rosé, ele tem um tom mais claro do que o vinho tinto. Mas não chega a ser tão claro quanto o vinho branco. E espumantes, olha só. Taça também, né? Formato de flauta. Ela serve para que a gente possa apreciar as borbulhas, né? Aqui chama de perlage. É uma taça fina, claro, uma variedade de opções de taças, né? É uma taça fina, ela é direcionada à efervescência e aromas para o nariz, né? Você consegue controlar o fluxo acima da língua também, a quantidade ideal. 3/4, gente, para uma taça de espumante, você utiliza 3/4 de espumante. É mais ou menos isso daqui, espumante. Você vai conseguir observar as borbulhas do espumante e sentir cada aroma e nota também daquela bebida. Agora sim, quantidade ideal para ser utilizada nas taças. E aí, o que a gente encontra? Para vinhos brancos, meia taça de vinho branco. Vinhos tintos,
1/3 da taça, porque a gente precisa fazer aquele processo de tirar o teor alcoólico, sentir o aroma para poder fazer a degustação. Só lembrando, é degustação. E taça de espumante, 3/4, ok? Mais ou menos isso daqui. Ok? Então, são medidas ideais que a gente tende a aprender, e eu quero que vocês façam isso em algum momento da vida de vocês. Vinho branco, meia taça, vinho tinto, 1/3, e espumantes, 3/4. Dentro desse conteúdo, eu tenho para apresentar para vocês a questão de harmonização de vinhos. E aí, o que acontece? Quando a gente vai falar de harmonização, que esse ato de servir bebidas se enquadra também dentro de alimentos e bebidas, e eu não podia deixar de fora do conteúdo da nossa aula. Porque existe uma série de regras, né? Como eu falei, esses rituais específicos que acompanham o prato, o momento em que você vai sentir o aroma daquela bebida. Então, é um ritual que deve ser seguido. Não é somente encher a taça, você coloca a quantidade ideal, faz a degustação, gostou daquela opção, coloca novamente a quantidade ideal, para realmente você conseguir aproveitar esse momento, ok? São serviços diferenciados, sim, e existem profissionais que trabalham com esse tipo de serviço, que na verdade são os sommeliers, né? Sommelier, na verdade, surgiu na Idade Média, durante o período do Renascimento. Ele era um profissional que era responsável pela produção e estocagem do vinho, e que em alguns momentos na história, ele, antes de servir a bebida para o rei, ele provava, porque se aquela bebida estivesse envenenada, né, aí o rei ou o nobre lá da corte poderia morrer. Então, no caso, quem morreria era ele. Então, de fato, tem essa questão na história, né, da própria da gastronomia em si, que acaba por envolver bebidas, né, que era um responsável, continua sendo um responsável, mas que lá no início da história, existia essa responsabilidade no momento em que ele iria participar dos jantares, em provar aquele vinho, porque se aquele vinho tivesse com algum veneno, no caso, o rei ou o nobre na época não morreria. Então, no caso, era uma pessoa que iria ajudar aquele momento, se caso acontecesse algum tipo de envenenamento. No Brasil existe uma lei, a lei número 12.467/2011, que regulamenta a profissão, né? Então, eles são responsáveis e possuem um curso especializado de vinhos. Eles são responsáveis por eventos gastronômicos, por trabalhar na hotelaria, em restaurantes, supermercados também, enotecas, e em outras opções a gente tem comissaria, companhias aéreas e marítimas, e uma infinidade de atividades em que o sommelier ele pode trabalhar. Quando a gente fala de harmonização de vinhos com alimentos, a gente tem que entender essa combinação de sabores, seja pela experiência gustativa, sensorial do comensal. E aí, quando a gente fala de vinhos, a gente segue uma regra. Vinhos tintos, carnes vermelhas, por conta do sabor ser mais acentuado. Vinho branco, carnes brancas ou frutos do mar, por conta do sabor ser mais sutil. Vinhos rosés, para aperitivos em geral, aí pode ser fritos ou assados. E espumantes, no caso de opções de doces ou frutas e sobremesas também. Quanto à característica dos vinhos, consiste em vinho tinto, que possui uma maior concentração de tanino, que é uma textura que determina, de fato, aquela bebida, a sua coloração, que se dá, de fato, pela questão da fermentação, né? Justamente com o tempo de maturação, por conta disso. E no Brasil, a gente tem opções mais populares de uvas, e, consequentemente, estão relacionadas ao vinho tinto. E a gente tem o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Carmenet e o Malbec, que você consegue produzir por determinado tempo de maturação, né, da bebida, fermentação, e ser servida, e é uma bebida
que deve ser servida em torno de 12 graus. Por isso que você coloca a garrafa na geladeira, determinado, quando estiver próximo de servir, você retira, ok? Tem uma temperatura também que você tem que manter aquela bebida. Desculpa, gente. E aí tem uma opção de vinho tinto para mostrar para vocês. Cabernet Sauvignon, que é considerado, de fato, a rainha dos vinhos tintos. Seja por questão de facilidade de cultivo, o sabor é marcante, ele é muito forte mesmo. A textura é mais seca. Vocês já ouviram falar de vinho tinto seco, por conta da questão do tanino? Ser um aroma mais similar, como se fosse também uma inclusão de pimenta do reino. Vocês já notaram em algum momento? Se vocês já degustaram? Eu tomo alguns vinhos tintos secos, mas Eu não gosto de vinho tinto seco. essas nuances, assim, eu acho muito complexo. Minha língua não pega esses toques, não. Da próxima vez que você for, Lucy, degustar, você vai conseguir identificar isso. Faz todo o processo, todo o ritual, você seguindo, você vai conseguir notar. Tá certo, vou Tá tentar. bem? O Cabernet Sauvignon, por ser, de fato, uma das opções de uva mais fáceis no cultivo, é mais conhecido, e temos uma opção aqui, ó, de garrafa, né? Dessa opção de Cabernet Sauvignon, você consegue fazer essa identificação de aromas e você consegue harmonizar com queijos. E aí, você tem a opção de queijo provolone, que tem um sabor mais marcante, fica muito interessante a harmonização com o Cabernet Sauvignon. Okay? Outro alimento interessante para fazer essa harmonização de acompanhamento é um acompanhamento que tenha molho vermelho embutidos. Um exemplo, ragu de linguiça, fica muito interessante, porque você consegue, gente, a questão da harmonização é você ter uma bebida forte, marcante, com um alimento forte também. Você consegue fazer essa relação entre esses dois sabores, tanto com o aroma, mas o sabor da bebida e da comida também, ok? Carnes de sabor mais forte, aí, por exemplo, temos a carne de caça, aí temos perdiz, fazão, avestruz, são opções. Carne de cordeiro, que possui um teor considerável de gordura, carré, né, costela também. Então, são dicas que harmonizam muito bem com a opção de vinho tinto Cabernet Sauvignon. E para sobremesas, uma sobremesa com um sabor, com um amargor mais forte, mais concentrado. E aí eu vou falar de sobremesa que tem uma concentração de chocolate ou cacau. Chocolate meio amargo, aí você tem as porcentagens, 50%, 70%, 75% de amargo. Fica muito interessante essa relação entre essa opção de sobremesa, que é de fato mais forte, com o Cabernet Sauvignon. Você consegue identificar essas notas. Outra opção é o Merlot. Ele é um pouco mais suave que o Cabernet Sauvignon, né? Tem um aroma similar de cerejas e uma textura mais aveludada, ela é mais macia. Se você fizer esse processo, esse ritual de colocar a quantidade ideal do vinho tinto, esperar o momento para poder fazer a degustação, sentir o aroma, olhar, gente, você coloca assim próximo da luz, se você consegue identificar o tom, se ele é limpo, a cor. Você consegue identificar, quando você for degustar, essas nuances que a uva, ela possibilita que o processo de maturação, de fermentação, né, ficou ali nos barris de carvalho, você consegue identificar isso. Então, é um processo que esse é um ritual, quando você vai fazer essa degustação, de fato, de vinhos. A questão das opções de queijo. Para o Merlot, o ideal são queijos de média maturação. E a gente tem um exemplo, o cheddar, né? Sendo incluído dentro de um cardápio, né, no prato, ou ele puro mesmo, cortadinhos. Então, é uma opção para você fazer essa harmonização com o vinho. Com relação a acompanhamentos, eu indico para vocês risotos feitos com cogumelos, molhos com composição levemente ácida, e aí temos a laranja,
O limão, uma opção boa também. Carnes, eu já indico carnes vermelhas com baixo teor de gordura, e você pode fazer essa harmonização com cortes suínos, com a bebida, o vinho tinto Merlot. E sobremesas, já tem uma opção, que no caso seria um brownie, né, com médio amargor. E aí você consegue associar e fazer essa harmonização, essa troca de sabores entre a bebida e o alimento também. Tamenê, na verdade, é uma opção interessante de bebida. Possui uma textura mais suave que o Merlot, teor alcoólico também, acidez também. Ele combina muito bem com pratos salgados, a coloração ela é próxima ao carmim, que é bem vermelho de fato. Uma opção de queijos, aí eu indico para vocês o mussarela. Acompanhamentos, legumes grelhados, assados ou defumados, azeitonas, salada verde, fica muito interessante com essa opção de vinho tinto. Carnes, filé mignon e peru assado, porque o mignon, ele é uma carne seca. O peru assado também. E você acaba incluindo um pouco de molho. E aí você tem que pensar na opção de molho que você vai incluir nessa carne para ela não ficar seca. E, consequentemente, harmonizar com essa opção de vinho também. Já com relação às sobremesas, o que eu indico para vocês, evitar, o que eu tenho para indicar para vocês, a questão de evitar, na verdade, frutas com pouca acidez, aí você evita morangos, por exemplo, e mais tentar incluir sobremesas à base de chocolate ao leite ou creme de avelã, que é algo mais adocicado. E aí que faz, de fato, essa relação com essa opção de vinho por conta dele ser mais suave que o Merlot. Ok? Então, é de fato interessante. Tentar evitar sobremesas com morango por conta da acidez, quer dizer, um pouco acidez, ao invés, comparar morango com limão, o morango tem menos acidez que o limão. Mas aqui, no caso, a indicação que eu digo para vocês seria uma sobremesa à base de chocolate, e principalmente se esse chocolate ele for ao leite, que ele é mais doce, ou creme de avelã. Malbec é outra opção de vinho. Ele é um vinho encorpado, com uma presença de tanino considerável. Ele é, por conta disso, né, ele é um pouco mais forte. Aroma similar a cravo da Índia e baunilha, ele é muito cheiroso, gente. Se você não sentir em algum momento comprar um Merlot, um Malbec, se você sentir o aroma, ele tem essa nota fundo, você sente esse cravo e a baunilha, principalmente a baunilha. Então, a coloração é quase roxa, ok? Do vinho, ela é quase roxa mesmo. São vinhos mais democráticos quanto à questão da harmonização, porque essa uva, gente, ela é uma uva que ela é produzida na Argentina, mas a gente tem algumas opções já sendo fabricadas. Acredito que no Vale dos Vinhedos, né, como o professor falou na segunda-feira. É uma uva que, de fato, ela tem uma produção muito boa na Argentina. Opções de queijos, aí temos queijo tipo duro, como parmesão, né? Parmesão a gente ou corta ou faz ele ralado para uma receita, prepara ele ralado para uma receita. É uma opção de queijo muito interessante para você fazer essa combinação com o Malbec. Carnes, eu já indico para vocês feitas no churrasco à brasa. E para sobremesas, né, com esse vinho, as que geralmente estão associadas a especiarias. Aí, no caso, cravo e canela. Uma torta que tenha cravo e canela é interessante que faça essa relação. Uma torta doce, né? Que faça relação com a opção de vinho tinto Malbec. Já a opção de vinhos brancos, e aí o que eu tenho para apresentar para vocês? É um pouco diferente dos vinhos tintos. É um vinho mais leve, ele tem uma acidez, claro, né? Que um pouco mais, dependendo da marca e da uva, fica um pouco mais acentuada do que o vinho tinto. São considerados vinhos tranquilos, sim. A concentração de tanino ela é imperceptível, dependendo também da marca. A fermentação ela ocorre sem as cascas, né, ou bagas, aí, da opção da uva.
que significa que ele pode ser feito a partir de uvas tintas além das brancas. E aí vai depender da questão da fermentação também. As mais populares, temos a Chardonnay e Sauvignon Blanc. Deve ser servido em torno de 13 graus também. Então, a gente pensar direitinho quando for servir esse tipo de bebida. Chardonnay, uma opção de garrafa, né, para vocês aí na imagem, é uma uva mais comum com relação à questão da produção desse vinho. Possui uma variação de sabor também, essa questão do sabor ser mais cítrico, traz notas de limão, tropicais como o maracujá também, você consegue sentir, e tem uma acidez considerável. Opções para você consumir com esse tipo de bebida, né, de vinho branco. Queijos macios, aí temos o brie, frescos, o mina frescal e ricota, fica bem interessante. Acompanhamentos, eu já tenho uma opção para vocês, salada verde, com oleaginosos, aí temos nozes, castanhas, massas à base de molho branco ou queijo, fica muito interessante com esse tipo de vinho. Carnes, peixes com sabor mais intenso, aí a gente tem o bacalhau, salmão, aves com a base de temperos com curry e açafrão, fica muito interessante também. E para sobremesas, com teor de açúcar considerável, feitas à base de doce de leite, fica também muito interessante em harmonizar esse tipo de bebida com uma sobremesa também. Sauvignon Blanc, essa garrafa ela é linda, gente. É interessante porque é um vinho mais refrescante, bastante suave e aromático, né? É indicado para comidas leves e possui um sabor mais sutil. E aí você pode dizer que ele pode ter um acompanhamento de nozes, frutas secas, presunto de Parma, são exemplos. Queijos, o que eu posso indicar para vocês é o mussarela de búfala. Fica legal essa relação de harmonizar essa opção de queijo com o vinho. Acompanhamentos, temos comidas refrescantes, temperadas com hortelã, manjericão, massas com molhos, ervas finas, manteiga, legumes salteados, preparados como ceviche, que é aquele peixe cru, não é? Cebola, carnes como peixes de sabor mais leve, frutos do mar, também é uma indicação muito interessante. Para sobremesas, eu indico para vocês a base de merengue ou suspiro, e aí temos opções também de macarrons, que são aqueles biscoitinhos, não é? Franceses, ou pavlova, que é um suspiro grande, que é recomendado também para fazer essa harmonização com o Sauvignon Blanc. Com relação à opção de vinhos rosés, que eu falei lá no início, né, que o vinho rosé é um vinho que fica no meio do caminho. Ele não é um vinho branco, muito menos um vinho tinto, né? A fermentação, ela conta com algumas horas de presença das cascas, né? Aí a gente tem uma média de 6 a 10 horas, que determina a questão da sua tonalidade. Por isso que ele é um vinho meio termo. Ele não é vinho tinto e muito menos vinho branco. As opções mais comuns no Brasil é o Pinot Noir, a partir da uva Pinot Noir. E a temperatura para se servir é entre 10 a 12 graus Celsius. E aí eu tenho a opção para mostrar para vocês um Pinot Noir. Ele é rosé mesmo, ele fica no meio termo, não é tão tinto e muito menos um vinho branco. Apesar de encontrar menos tanino nessa opção de vinho, ele tem menos teor alcoólico, você encontra opções de bebida com menos teor alcoólico, opções de bebida sendo ele mais seco, isso vai depender, né, que é o mais encorpado, vai depender da marca e da fabricação também dessa garrafa. E aí temos essas variantes aqui, né, de estilos de rosés. Ligeiramente seco, ou seco e ligeiro, é uma opção de garrafa em que, com Pinot Noir, feita à base de Pinot Noir, né, com baixo teor alcoólico, possui a questão de boa acidez, é mais leveza, possui pouco açúcar. E aí ele é indicado para comida japonesa, saladas, mariscos e finger foods. Quando ele é adocicado, e é ligeiramente adocicado, você consegue
ter uma nuance um pouco mais, com um aroma um pouco mais agradável, ele pode ser gaseificado, pode ter uma doçura mais, a acidez você encontra de uma forma mais presente, e ele pode ser feito harmonização com saladas de frutos do mar, carnes suaves e elementos da culinária asiática. Quando ele é mediano, já você vai encontrar, né, essas informações no rótulo, você encontra eles sendo uma opção mais seca. Claro, vai ter também um equilíbrio entre sensações quando você for fazer a degustação, entre doçura e acidez. Então, ele apresenta ele apresenta de uma forma mais rápida, assim, quando você for degustar, ele apresenta uma rápida degustação, extrato com esse tanino, mas ele é versátil também, é algo bem interessante quando vocês forem fazer em algum momento da vida de vocês essa degustação. E os elegantes e finos são um estilo de rosé que ele é mais equilibrado, ok? Ele possui, de fato, essas castas aromáticas, possui essa tendência a ser um pouco mais seco, sim, mas ele é versátil. E, ao mesmo tempo, ele é refinado no sabor, ok? E para finalizar os vinhos rosés, os encorpados e aromáticos. São vinhos rosés mais intensos, mais alcoólicos, né? Eles já chegam a se aproximar dos vinhos tintos, quanto à questão da estrutura. Mas eles são, de fato, mais intensos. Tem um sabor mais forte, um aroma mais concentrado. Harmonizações, ideias para vocês de vinho, de como harmonizar vinho rosé, né, com alimentos. E aí o que eu indico para vocês, tábuas de frios, aperitivos, fritos, pizzas, salgados, aí exemplo, pastéis de carne, queijos, são os queijos com casca branca, né, como o queijo brie, o gouda e o queijo de cabra, massas frescas acompanhadas de fruto do mar, nas versões cremosas, que são aquelas massas recheadas, aí eu tenho um exemplo, ravioli, né, ou ravioli com recheio de espinafre, também uma interessante opção. Peixes são exemplo de salmão grelhado, acompanhado de saladas, ou molhos com fruta fresca. Frutos do mar, carnes e sobremesas. Então, essas opções são opções que são essenciais para a harmonização com o vinho rosé. Com relação a espumante, eu vou apresentar somente essas duas opções que a gente encontra, né, sendo fabricada no Brasil. É um processo também de gaseificação do vinho, e é utilizado o branco, né, geralmente é o branco, podendo ser classificado como o Brut, que é o mais seco, como no exemplo aqui na imagem, do lado esquerdo, ele é mais seco, ou o Moscatel, mais adocicado, né. A gaseificação ela pode ocorrer de forma tradicional, que é a fermentação na garrafa, ou em tanques pressurizados também. E, claro, a questão da temperatura, né? Para se servir entre 6 a 8 graus. Então, são duas opções de espumantes para vocês. Combinações de espumantes. É interessante pensar em harmonizar espumantes também. E aí, uma dica para vocês. Ostras, caviar, foie gras, que é um patê de fígado de pato, massas com molho branco, frutos do mar grelhados ou risotos à base de peixe, com espumantes fica muito interessante. Embutidos, carpaccio, canapés, comida asiática, bolos e doces cremosos com espumante moscatel fica muito interessante. E panetone com espumante moscatel também fica muito bom. Então, são combinações que é interessante a gente aprender. Tipos de cardápios, gente, algo bem rápido para vocês. Cardápios e menus, e conteúdo da aula também, né? Com relação à questão dos cardápios e menus, há uma listagem que a gente pode pensar, e eu quero que vocês aprendam a identificar essas opções, né? Vai depender da estrutura, do design, da forma como o dono do restaurante cria também a arte, né? E que estão disponíveis, seja para alimentos ou bebidas. No caso de bebidas, são as cartas. Essa listagem, ela é essencial porque ela precisa conter um nome, uma descrição, né, dos pratos, e uma forma de preparo, e o preço também é essencial,
ter nesse momento, né? É algo que seja essencial para o cliente estar ali observando. Tipos de cardápios. Temos a opção à la carte. Um à la carte é um cardápio que você vai encontrar vários tipos de pratos escritos. Seja uma forma sequencial, né? Você vai ter as opções já detalhadas desses pratos, nesse cardápio. Você vai encontrar salada, entradas frias, quentes, sopas, cremes, pratos principais, guarnições, sobremesas, todas essas informações com os valores também. Então, vai estar realmente uma listagem detalhada. Table Door é uma opção de cardápio pré-fixado, né? Aí é dividido entre entradas, pratos principais e sobremesas, que podem ser do menu do dia, né? Aqui, ou sugestão do chefe. É algo que vai mudando também no decorrer até da semana. Você pode fazer essa mudança nesse cardápio também. Self-service é um cardápio que é composto por itens variados. Você vai encontrar opções de carnes, guarnições, entradas frias e quentes, permitindo que o comensal, né, que é o cliente, sirva-se sozinho ou com o auxílio de um atendente. Vai precisar para olhar. Você vai quais as opções aquele restaurante vai disponibilizar para ele. E, por fim, o cardápio institucional, que a gente encontra em empresas, em universidades, que é o cardápio da semana, com as opções de almoço ou jantar. Um exemplo para vocês aqui, né, que é bem interessante, que a gente encontra em empresas, e o próprio restaurante universitário da universidade oferece dessa forma. É uma opção de cardápio institucional. Tipos de serviços de mesas em restaurantes. Algo legal também para vocês aprenderem. Os tipos de serviços para Cândido é toda atividade que segue normas e que essas normas são desenvolvidas em restaurantes e que tem, de fato, esse objetivo de efetivar o ato de servir o comensal, né? É o momento que ele chega, a forma como ele é recebido, isso tudo conta nesse trabalho que é realizado dentro de um restaurante, desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. E aí tem as opções de estilos de restaurantes que vão variar, né? Desde o típico, do formal, do mais simples, ao mais luxuoso. O que é que acontece? Há algumas opções, eu vou apresentar para vocês as principais. Temos aqui o serviço à inglesa, que é um serviço onde as guarnições vêm servidas individualmente nos pratos de cada comensal, e somente o prato principal é passado entre os convidados. E aí você vai ter com uma imagem da foto o serviço à inglesa direto, onde o garçom ele vai servir o comensal com a utilização, gente, de um garfo com uma faca. Garfo, quer dizer, desculpa, um garfo com uma colher. É o chamado alicate. Vocês já observaram? Tem algumas imagens para vocês no material. É o famoso alicate. Ele consegue pegar o alimento dessa posição e colocar no prato do comensal, viu? O alicate. Que ele pega o alimento e coloca, atravessa, né, para o prato do comensal. E o garçom, ele apresenta, claro, através do lado esquerdo do comensal, para que eu mesmo possa ver o alimento que será servido, e ele executa o serviço, iniciando a iguaria principal, que será servida com os acompanhamentos através dessa opção do alicate. Serviço à inglesa indireto. É um serviço, gente, que é utilizado em restaurantes muito finos. De fato, é um serviço delicado, charmoso, que dá a sensação para o cliente de conforto, porque ele é utilizado, ele é preparado com o gueridon, que é esse carrinho, como apresenta na foto, para vocês verem, que é uma mesa auxiliar. Nesse momento, o garçom, ele apresenta a travessa ao comensal, né, caso essa moça aqui na foto, pelo lado esquerdo, depois ele coloca sobre a mesa auxiliar, né, que é o gueridon, e serve a comida em um prato vazio que está sobre a mesa, utilizando a colher na mão direita e o garfo na mão esquerda. Então, ele faz esse preparo, assim. Colher na mão direita
e garfo na mão esquerda. Ele vai retirando o alimento e colocando, montando o prato com essas duas opções de talheres. Não é o alicate, é dessa forma aqui. A inglesa, direto, você utiliza a opção de alicate. A inglesa indireto, já você tem esse serviço feito dessa forma. Você pega o alimento com garfo, a colher na mão direita e o garfo na mão esquerda, e você vai fazendo esse movimento, de tirar o alimento da travessa e colocar no prato do comensal. Serviço à francesa é um tipo de serviço também que é interessante, porque é a própria pessoa que se serve a comida. O garçom, ele apresenta a comida, né, para o comensal, mas o comensal é que vai retirar a quantidade necessária para ele comer, ok? Geralmente é utilizado em serviços de recepção de banquetes requintados, diplomáticos, não é um exemplo, mas, de fato, você vai conseguir encontrar um serviço em que o comensal é que se serve, ele tira a quantidade da travessa, claro, e coloca no seu prato. Para isso, o garçom ele vai inclinar o corpo, mostrar a travessa para que fique na posição que o comensal consiga visualizar aquele alimento. Serviço à russa é um tipo de serviço que também é realizado em grandes jantares e em banquetes também. São pratos, normalmente em número mais superior a 3, pratos individuais, mas eles são preparados por garçons. E a gente observa na imagem garçons preparando os pratos para poder entregar para as pessoas, os convidados, né? É, de fato, um serviço diferenciado. E, consequentemente, você vai encontrar maîtres trabalhando, 1 ou 2 maîtres trabalhando nesse tipo de serviço em determinado tipo de jantar. Serviço empratado, como é conhecido, ou serviço americana, né, para alguns autores, é um tipo de serviço que surgiu nos Estados Unidos e que consiste, gente, no prato vir montado diretamente da cozinha. Então, você já encontra esse prato, você já recebe esse prato montado diretamente da cozinha, ok? Compete ao cozinheiro dispor das iguarias harmoniosamente, bem decoradas sobre o prato, que será levado ao comensal pelo garçom. Buffet americano, ou serviço americano, você vai encontrar um tipo de serviço que pode se caracterizar como conceito de simples ou de buffet self-service, ok? Vai consistir das iguarias estar dispostas numa mesa longa, em travessas, que podem estar fechada para os cozinheiros, né, o garde-manger aqui no caso, eles podem auxiliar nesse processo, mas você pode também encontrar essa opção de serviço em que você vai também se servir. Mas, geralmente, você tem pessoas, os profissionais ali auxiliando nesse processo de servir os clientes, de auxiliar ali no momento que eles vão realmente tirar as opções, escolher entre as opções a serem expostas, né, naquele momento, naquele jantar, os pratos, você vai conseguir ter esses profissionais que vão ajudar você a escolher qual alimento você quer comer. E o buffet self-service mesmo, você vai encontrar, né, que é um serviço também, ele é um pouco mais simples do que a outra opção, que consiste também em iguarias expostas numa mesa de buffet, você vai ter opções quentes ou frias, e você vai servir à vontade, você vai escolher de fato à vontade qual opção você quer consumir de alimentos preparados para aquele jantar ou almoço também. Para finalizar, gente, apresentação e montagem de decoração de pratos. Aula 14, que ainda falta enviar essa atividade no fórum 2, se atentem à minha explicação, porque vai ser essencial para a descrição do prato nessa atividade. Quanto à questão da montagem e decoração de pratos, que é o empratamento, né? É o seguinte, você encontra essa associação de decoração com o food style, que na verdade é a regra dos terços, como muita gente fala, né? Que é a busca, gente, por conhecimentos e técnicas referentes
a montagem e decoração de pratos. Ela é essencial porque ela torna o prato mais atrativo, o prato fica mais bonito. Instintivamente, quando selecionamos o que a gente leva para comer, pela aparência, pelo aspecto dele se tornar mais atrativo, você vai, consequentemente, né, que essa atração aos olhos, ele vai se tornar mais saboroso, mais apetitoso. Por isso que a regra dos terços para a montagem e decoração de pratos, ela é essencial, porque torna o prato mais harmonioso, mais bonito. Como decorar um prato? E aí o que acontece? Não existem receitas prontas para serem seguidas, mas existem regras básicas que são aplicadas para você conseguir obter um equilíbrio de combinações perfeitas, desde cores, volumes, texturas. O princípio básico, gente, da regra dos terços é você trazer essa harmonia, né, que esses elementos que você vai incluir. E aí a gente tem que tomar cuidado com o excesso de comida no prato. Cuidado. É um pouco, gente, que a gente vai incluir para a atividade. Não é o que as pessoas costumam, no geral, consumir normalmente no dia a dia. Você vai trazer um pouco daquele elemento para o prato. Tentar mostrar que aquela imagem, aquele alimento fica harmonioso, fica bonito naquele prato. Isso é a questão da regra dos terços, ela se associa muito a uma pintura de uma tela. Então, há uma comparação, de fato, né, da técnica de pintura com a montagem e decoração de pratos. Regra dos terços, gente. Ela é utilizada para distribuir esses elementos de uma forma mais harmônica e equilibrada, como eu falei para vocês. Consiste em dividir de forma imaginária a área onde os elementos serão apresentados. Para isso, existe, na cabeça de vocês, vocês vão pensar 4 linhas retas, 2 horizontais e 2 verticais. Cada parte corresponderá a uma sub-área e todas elas, aqui no caso do quantitativo de 9 sub-áreas, serão formadas por linhas, ok? Pelas 4 linhas imaginárias que eu falei para vocês. Para que isso aconteça, cada dimensão da área precisa ser subdividida em 3 partes iguais. E olha só, 2 linhas horizontais, 2 linhas verticais, 9 sub-áreas. Criar também um ponto focal na sua montagem. Se você vai trabalhar com o centro do prato, que é a opção alvo, trabalhe esse centro do prato aqui, esse local. Se você for trabalhar diagonal, então há uma outra opção também, mas sempre tendo essa base da regra dos terços. Isso vai resultar numa boa apresentação do seu prato. Aqui no caso, o mais comum para a montagem, que eu indico para vocês utilizarem na atividade e enviarem amanhã, é indicado para pratos redondos. Mas se você tiver prato quadrado, coloca também. Imagina aquelas linhas, né, da regra dos terços, e coloca, gente, no centro do prato. E aí a gente tem aqui, ó, a proteína no centro do prato, que é a opção alvo. Como eu falei para muitos de vocês por e-mail, né? A proteína bem no centro, uma segunda faixa que você vai imaginar como acompanhamento ao molho, ok? Aqui. E a borda do prato, como a terceira. Você pode colocar um molho ou um purê, algo aqui no centro do prato, e colocar uma proteína em cima, vai ficar bem no centro do prato. E aí, um exemplo para vocês. Já um prato quadrado, claro. As 3 opções que eu indico que vocês devem olhar desse conteúdo que está disponibilizado para vocês no CIGAR são 3 opções de decoração. A primeira é o elemento colocado no centro do prato, que é a opção alvo. Você vai colocar aqui no centro do prato, ok? Imaginando aquelas linhas, seguindo a regra dos terços. A borda do prato ganha destaque. A porção do alimento deverá ser posicionada no centro do prato. Então, vocês poderão escolher essa opção, porque é uma opção mais fácil de se trabalhar. A segunda opção de decoração é o elemento colocado em uma das laterais do prato. Polvo assado com purê de grão de bico e emulsão de limão com clorofila. Um exemplo na imagem, né? A impressão é que o prato irá empinar, não é? Com o peso visual do alimento colocado no prato.
em uma região deslocada do centro, pois a porção do alimento ela é posicionada em uma das laterais. E aí você tem uma das laterais para colocar o alimento, mais aqui, no caso, a proteína, para dar esse destaque, né? E trazer essa, para quem vai visualizar, conseguir identificar como se o prato estivesse empinando assim para um lado. E a última opção é o elemento colocado em um dos cantos do prato, na sua diagonal. Um exemplo aqui é carré de cordeiro com purê de alho doce. Sensação de que o prato também irá empinar, abaixando o canto onde estão os alimentos e erguendo no canto a diagonal oposta. Aqui no caso você pode utilizar costela, se vocês quiserem, coxa de frango também é interessante nesse local aqui. Então, há uma infinidade de opções que vocês podem utilizar dentro dessa opção de prato, de montagem, de empratamento para vocês. São 3 opções, mas aqui eu indico para vocês que a mais fácil é a opção alvo, que é o alimento no fundo do prato. E, por isso, somente isso, gente, que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, apesar de ter passado um pouco do horário. Era o que eu tinha para falar. Deixa eu parar aqui a apresentação. É o que eu tinha para falar para vocês hoje, para os conteúdos. Finalizando, eu queria saber se vocês têm dúvidas. Vou dar uma olhada aqui no chat antes de finalizar a gravação. Dúvidas, gente, com relação ao conteúdo? Deixa eu ver aqui. Ficou tudo ok para mim, agora é só amanhã no trabalho. Escolham a opção alvo, gente, é a mais fácil para dar atividade para vocês. Imagine a regra dos terços, a questão de centralizar o alimento no meio do prato, e fica fácil de vocês organizarem essa atividade. Valtécio, né? Essa faca própria para peixe só coloca-se no serviço algum peixe servido? Sim. Se tiver um peixe, além da outra opção, você vai utilizar os talheres. Mas, até hoje eu nunca vi jantar em que você inclui um talher que você não vai utilizar. Ele só deve ser inserido se você for consumir aquela opção de proteína, que é o peixe. Se for somente uma opção, e no caso for o peixe, inclui talher de peixe, no lugar do talher de faca, ou então talher de mesa comum, ok? Ou você inclui com outras opções, ou você só deixa aquele talher de peixe, porque somente o prato principal vai ser peixe. Valtécio, alguma dúvida? Eu espero que eu consiga ter explicado direitinho todo o conteúdo. Dúvidas? Aline, você não conseguiu, conseguiu olhar a taça? Qual das taças? Essa? Deixa eu ver aqui. Não sei se a Aline está aqui ainda. Melhorou agora? Não sei. Essa taça, Aline, a taça de vinho tinto? Você conseguiu identificar o corpo da taça, o bojo? Tudo bem? Tudo bem, né? Então, é essa taça. Cuidado, gente, quando vocês forem um momento consumir, além da quantidade ideal da bebida, gente, cuidado. Usar a taça, segurar a taça aqui, na base, ou aqui, ok? Jamais segurem aqui. A temperatura da mão da gente vai acabar interferindo no momento que a gente for provar aquele vinho. E vai, consequentemente, mudar as nuances e no sabor também. Então, ou segura aqui, ou aqui. Tá bem? Então, isso serve para vinho tinto, vinho branco, espumante, todos. Oi? Professora, boa noite.
Boa Tem noite. como falar mais um pouco sobre o trabalho de amanhã, por gentileza? Que eu Sim, estava pensando já em vou combinar uma finalizar entrada com a isso. cerveja. Qual a sua dúvida? Eu até enviei para o e-mail. Queria saber se eu posso combinar uma entrada com a cerveja e tirar uma foto, né, e enviar, não é isso? Olha, uma coisa que eu posso dizer para você. Você dê uma olhada no material sobre harmonização de vinhos e cervejas. Eu não incluí cervejas aqui porque ficaria uma aula muito extensa. Mas o que eu indico é que você traga uma entrada com gordura. Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês. Vocês já comeram cebola frita? Você empana a cebola, você traz um molho rosé. Você corta a cebola em rodelas. Tem que ser uma cebola grande. Deixa eu ver aqui, gente. A imagem não está dando para mim aparecer. Você pega uma cebola grande, você corta em rodelas, você empana a cebola e frita a cebola. Ela vai aumentar um pouco de tamanho. Se você preparar um molho rosé, você pode incluir uma cerveja e fica muito interessante. Porque, consequentemente, cerveja, seja qual for ela, seja Pilsen ou outras cervejas mais interessantes, os anéis de cebola empanados, sim, ainda bem que é anéis de cebola. Você pode associar a pratos que tenham um pouco mais de gordura. E fica legal essa associação. Fica. Uma boa harmonização é cerveja, é comida de boteco, cerveja, esses anéis de cebola, ou um salgado que você possa trazer na imagem com a cerveja. O que é que você pode imaginar nesse momento? Para a cerveja tem que ser algo mais gordo, frango a passarinho sim, fritura, gente. Combina muito bem com cerveja. Batata frita com molho, peixe frito, sim. Então você pode. A entrada precisa ter. Não pode ter carne? Pode sim. Em algum momento você vai, dependendo da forma como você vai trabalhar o seu cardápio, você pode incluir uma proteína como entrada, mas uma porção pequena. Manjuba, sim. Sim. Massa ao alho e óleo para entrada, não, gente. Entrada tem que ser Não, algo. professora, seria o prato principal. Desculpa, eu até Sim. botei agora. Ele quer harmonizar com a entrada, eu quero harmonizar a cerveja com o prato principal. Seria massa ao alho e óleo, sabe? Sim, porque tem uma base leve da massa, né? Você não vai acrescentar um molho, né, mais pesado. Fica legal, porque você tem esse Não contraste. sem molho, Sem molho. Fica muito interessante para um prato principal. Sim. Camarões também, né? Você vai incluir, né? Não. Camarões é o Valtesse que falou aqui. Camarões também. Então, Caríssimo camarão. essas opções que combinam de fato com cerveja. E aí, o que é que você me fala, Francisco? Pois é, aí esses pratos aí eu posso usar como prato principal, né? Posso fazer, no caso, esse camarão com alho e óleo, juntar com a cerveja e tirar uma foto e mandar, não é isso? E usar como Se você prato for fazer principal. o camarão com alho e óleo, deixa eu ver, eu iria pedir para você trazer não somente a proteína, traga um molho, não é alho e óleo, né? Traga alguns legumes, algo que possa acompanhar, para não ficar somente a proteína no prato. Batata, algo que você possa incluir no prato, para não ficar somente a proteína. Ok, Eu tô entendi. pedindo mais um legume, algo assim para você só acrescentar, tá bom? Ok, Duas entendi. opções somente no prato. Mas se você for incluir numa entrada, tem que ser de fato algo com um pouco mais de gordura, que combina com cerveja, são pratos realmente com um pouco mais de gordura mesmo. Valtécio, para harmonizar de forma correta cervejas com massa, é preciso considerar diferentes molhos. Sim, molhos e texturas, principalmente massas com recheios. Então, cerveja é um pouco mais complicado para a gente fazer essa harmonização. Eu, pelo menos, porque assim, eu não tenho costume de beber, na verdade, eu não gosto de cerveja. É algo que eu não tenho, assim, vontade mesmo. Eu acho mais interessante as opções de vinho. Então,
mas fica a critério de todos vocês. Quer incluir cerveja? Inclua. Só detalha na questão da opção, diga qual a opção da cerveja que vocês vão incluir. Se for incluir vinho, indica a opção também. Se for incluir suco, o pessoal que está mandando já as imagens, mais atividades, indica qual a opção de suco também, fica à vontade com relação a isso. Bolinho de bacalhau fica muito bom também. Sim, então, veja os materiais de aula, observem, leiam esses materiais, porque essas informações na descrição, vocês vão incluir, isso já vai ser o essencial para a avaliação do Fórum 2. Para finalizar, gente, a descrição do Fórum 2 é o seguinte, vocês vão colocar a imagem numa folha do Word, é o ideal, porque eu acredito que não vai dar para inserir a imagem mesmo, e eu preciso da descrição. Vocês escolhem uma foto do cardápio, seja a entrada, prato principal, sobremesa. Quer incluir uma bebida, o ideal é ter a bebida na imagem, sim, porque faz essa harmonização com o prato. Tirou a foto, coloca a foto na folha do Word e escreve um parágrafo. Vocês vão dizer, serviço de mise en place de base simples, vírgula, com a opção indicada na atividade prata. Você vai dizer entrada, prato principal ou sobremesa. Você diz qual é o prato e os ingredientes do prato. Você pode até colocar os ingredientes do prato entre parênteses. Devido à atividade, sugere-se a opção de montagem e decoração de pratos. Aí você diz a opção. E eu apresentei para vocês as 3 opções. Indica uma opção. Aí você coloca opção alvo pelo fato do alimento estar no centro do prato. Aí você pode dizer que traz, que você consegue, além da harmonia, trazer uma apresentação melhor para quem está, para uma apresentação mais bonita. Aí você pode acrescentar algumas informações a mais. Você utilizou um dos tipos de serviço que eu indiquei, que é o de mise en place de base simples, fez a descrição do prato com os ingredientes e indicou a opção de montagem e decoração, que é uma das 3 opções. São 3 tópicos que eu pedi lá na descrição, gente. Está na descrição da atividade, que eu peço que vocês vão lá no material e associem com a imagem da atividade de vocês. Maravilha, Valtese, fica à vontade. Só não esqueça de detalhar essa apresentação na sua descrição. Diga por que o pirão de galinha molho pardo fica legal e harmoniza com o pinot noir. Quero entender melhor essa combinação. Tudo bem? Eu ainda não olhei, vou olhar no domingo. Eu vou esperar vocês encaminhar agora as atividades, porque eu quero ver todas no domingo, todas, vou fazer todas as correções e já entregar a nota para os tutores, no máximo, segunda de manhã. Ok? Dessas atividades, tanto a avaliativa, que é os cardápios, quanto o Fórum 2. Tudo bem com vocês, gente? Vou finalizar aqui a gravação. Esse material